Olá a todos! Iniciamos agora a apresentação do trabalho Punk, o ato transgressor e libertário. Este ensaio fotográfico artístico foi desenvolvido na Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja, pelos alunos Gabriel Ricciardi, Jéssica Martinez, que sou eu, João Paulo Pombalino e Levi Carvalho. Hoje me auxiliam na apresentação Gabriel Ricciardi e João Paulo. A orientadora deste trabalho foi a professora doutora Denise Terezinha da Silva. Nossa apresentação passará pelos seguintes tópicos: uma breve introdução ao tema, descrição de aspectos do desenvolvimento do ensaio fotográfico, algumas considerações, referências e agradecimentos. Primeiramente, vamos discutir qual é o conceito de um ensaio fotográfico artístico. Ele tem como intuito revelar o ponto de vista do artista, que é o fotógrafo, sobre determinado tema, expressando por meio das imagens uma história de fatos e conceitos. Dessa forma, a coletânea de fotos em questão está intimamente relacionada com a categoria, porque constrói uma narrativa com base no sentimento de liberdade, autonomia e independência e a ação de transgredir normas, códigos e dogmas sociais. O editorial foi proposto na disciplina de Comunicação e Moda no ano de 2019 na universidade. Primeiramente, surgiu de um seminário abordando as questões de moda e identidade. Abordamos esta questão focada ao movimento punk, trabalhando aspectos sobre pertencimento. O movimento punk é muito relacionado a grandes centros urbanos e cidades muito desenvolvidas, e atualmente passou de uma contracultura para um movimento de tendência. Em vista disso, produzimos um ensaio fotográfico no espaço urbano com o intuito de expressar, através dessas fotografias, o cotidiano dessas pessoas em uma sociedade conservadora rodeada de dogmas. Bom, dessa forma, o ensaio fotográfico ele se faz presente por apresentar o punk sobre uma perspectiva pouco explorada, sua presença em cidades interioranas nos dias atuais. E cabe ressaltar a importância da cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, como palco para esse exercício experimental, pois, por se tratar de um município distante dos grandes centros, nos quais o movimento acaba sendo mais presente, o aproxima de um dos princípios seguidos por esse movimento, o princípio de chocar. Em relação ao punk como praxis, a transformação se dá na nova interpretação que o fora vê esse movimento punk. As pessoas julgam o punk apenas com violência e pessoas que usam roupas pretas e correntes do corpo. E não, o punk ele tem como intenção o transgredir, o questionar leis. E assim, dessa forma, a gente ressignifica a ideia do punk e traz para os dias atuais de uma nova forma. As pesquisas realizadas são pautadas em duas vertentes. Utilizamos a referência de Stuart Hall para as discussões acerca da identidade e de James Laver para os aspectos relacionados à moda e vestuário. Os aspectos sociais da moda são trabalhados, então, a partir das questões de identidade e pertencimento a grupos. As concepções de identidade trabalhadas foram as de Stuart Hall, com foco no conceito de identidade pós-moderna, que está voltada a uma identificação temporária do indivíduo, ao invés de se tratar de uma identidade permanente para toda a vida. Dessa forma, a moda funciona como uma representação deste estado temporário de identificação de um indivíduo. E ela está relacionada não apenas à vestimenta, como a mudanças comportamentais. A partir disso, o imaginário social possui estereótipos muito detalhados acerca destes movimentos sociais e suas formas de comportamento e de vestimenta. O movimento punk é frequentemente associado a centros urbanos, caóticos e cinzas. A partir das análises realizadas, o grupo traz como problemática a questão: como é o punk fora dos centros urbanos? A realização do ensaio fotográfico se deu em 3 partes: a pré-produção, a produção e a pós-produção. Os equipamentos utilizados foram uma câmera Canon EOS Rebel T6 e a iluminação artificial provinda dos postes de iluminação da rua.
A pré-produção se deu com a escolha do figurino, da maquiagem, do local onde seria realizado o ensaio fotográfico e da configuração da câmera. Durante a produção foram utilizados o primeiro plano, plano americano, plano médio e plano geral, além da rotatividade de membros da equipe entre modelos e fotógrafos para gerar uma maior diversidade de olhares sobre o mesmo objeto. A pós-produção, realizada no Adobe Photoshop CC, teve seus principais ajustes no brilho, no contraste, na saturação e na subexposição, e também foi aplicado um filtro preto e branco para gerar similaridade às imagens presentes em fanzines, revista símbolo do movimento punk. Vamos a algumas considerações finais. Cabe a nós, os estudantes da área da comunicação, estarmos atentos aos reflexos e representações de movimentos sociais que as áreas criativas, a arte, moda, design, entre outras, nos proporcionam, pois estas nos auxiliam a compreender o cenário contemporâneo e, principalmente, como as identificações temporárias dos indivíduos se constituem. Essas são nossas referências e agradecemos a atenção de todos.